Boa noite, tudo bem? Um abraço carinhoso no coração de todos. Então a gente inicia essa atividade da exposição doutrinária do Centro Espírita Lar de Jesus, até através dessa ferramenta online, Facebook. Então, nesse mês de abril, a Casa Espírita Lar de Jesus está realizando as exposições via o Facebook. Então, o retorno será bem no início de maio, mas essas informações então estarão sendo repassadas através do Face do Lar de Jesus. Eu convido vocês então para a nossa prece de início, tá bom? Deus de infinita bondade, Jesus nosso Mestre, é sempre com muita alegria no coração que nos reunimos para pensar em Ti, buscando as ferramentas para trazer os ensinamentos no nosso coração e na nossa mente, para que eles determinem, estimulem o nosso caminho, sempre no bem, na paz e no amor. Por esse dia abençoado, por esse momento tão especial, muito obrigado. Então, a ideia dessa reflexão dessa noite, né, com o título Meu Pai está no Leme, é para falar um pouquinho do que o Espiritismo tem para nos orientar, para falar nesses dias tumultuosos, onde a gente passa por essa experiência na Terra, de uma infecção, de um vírus que está no nosso planeta, presente em vários pontos, em vários países, na forma de uma pandemia. Então, a diferença de uma pandemia, de uma epidemia, é que uma epidemia ela é mais localizada, né? Então, vamos dizer, uma região do Brasil que começa a surgir casos de dengue, mas é somente naquela região, então ela é considerada uma epidemia. Se for só na região, ela é um surto, na verdade. Se aparece, se surge essas situações em outros locais, passa a ser uma epidemia. E quando uma pandemia é porque é algo global, né? É algo no planeta, não é só regional. Então a pandemia que está acontecendo com relação ao coronavírus é algo que acontece no nosso planeta, no nosso mundo. Então, isso tem trazido para algumas pessoas, para muitas pessoas, um desespero, preocupação extrema, as dificuldades. Então, o que o Espiritismo nos traz para pensar, para refletir sobre isso? Lembrando sempre que o Espiritismo é uma ciência da alma, uma religião dos espíritos, uma filosofia do amor. E que nos fala sobre quem realmente nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Quando a gente pergunta quem nós realmente somos, é preciso, com essa ferramenta, com essa oportunidade grande de conhecermos o Espiritismo, entendermos que nós somos espírito. Não somos somente carne. Então eu não sou somente o Oneide, eu estou Oneide nesse momento. Então sou um espírito milenar, com muitas bagagens, muitas experiências. E hoje eu me expresso aqui aquilo que eu construí na minha personalidade, não somente nessa encarnação, mas nas outras vidas. Isso determina quem eu sou, na verdade. E o objetivo da vida na Terra é o progresso, a evolução, é o melhoramento. Então, essas situações dos Espíritos nos dizem que as dores, os momentos, os Espíritos usam muito o termo vicissitudes, que as vicissitudes são essas alternâncias, essas mudanças bruscas na vida. E nesse momento, justamente, a doença, né, a dificuldade financeira, a questão da economia, que hoje tem se falado muito, enfim, tantas mudanças
tantas vicissitudes, e essas vicissitudes, dizem os Espíritos, é uma ferramenta divina para que a gente ajuste nosso progresso, nosso melhoramento. Esse é o grande objetivo. Tem muitas pessoas que falam nos dias de hoje sobre castigo, sobre a revolta divina, sobre pragas, tantas coisas, como se o mundo realmente fosse acabar. Não tem mais jeito. Tudo está perdido. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou por que a humanidade ela experimenta ou passa muitas vezes por esses flagelos destruidores. E a resposta dos Espíritos foi que para que o progresso ele aconteça mais depressa. Mas progresso, como assim? A grande questão, se a gente parar para pensar, quando a gente está numa calmaria, desfrutando somente numa visão totalmente material, em que toda a felicidade está relacionada à vida aqui na Terra, ou nas coisas que eu consigo sentir como os sentidos físicos, comer muito, viajar bastante, comprar coisas, consumir coisas, que a felicidade está relacionada com essas questões. Então, totalmente preso a essa visão, o homem ele fica estagnado, o espírito no seu processo de evolução. Então essas vicissitudes elas surgem na Terra, para o espírito e também na forma coletiva, para que haja esse progresso, tanto intelectual como moral. Então ocorreram outras pandemias na história, né? Como a peste bubônica no século XV, a gripe espanhola no início do século XX. E a partir dessas ocorrências, que também foram vicissitudes, mudanças bruscas, o ser humano ele precisou se empenhar nas pesquisas, nas questões do asseio, da asepsia, mudar comportamentos. Por exemplo, a peste bubônica, havia muito lixo, dejetos eram jogados nas ruas. Então, quando surgiu aquilo, na questão dos ratos e pulgas, trazendo essa bactéria, esse vírus, que dizimou a vida na Terra de 1/3 da população do planeta, imaginemos só, necessitou que houvessem mudanças. Também na gripe espanhola. Então, nessas situações difíceis, como também guerras que ocorreram, muitas pesquisas surgiram dali para amenizar o sofrimento. Então, não é que Deus causa sofrimento às pessoas, ele determina que precisa sofrer, mas a lei divina, ela coloca a situação de que para toda ação há um efeito. E se o homem cria e comete ações e toma decisões na vida que ao longo do tempo provocam efeitos de dor em si mesmo, de sofrimento, esse efeito da dor, ele produz na criatura o desejo e a vontade e o estímulo para ele buscar as formas de diminuir e amenizar o seu sofrimento, de forma individual e de forma coletiva, que é o que está acontecendo agora. É uma movimentação no planeta em que cada um está precisando, com as suas dificuldades, relacionado ao egoísmo, relacionado ao orgulho, que cada um precisa fazer a sua parte. Porque pensando sobre isso, a gente lembra que ocorreram no nosso planeta, há alguns anos atrás, pouco tempo, situações como um tsunami na Indonésia, locais que a gente não tinha noção de onde ficava. Só olhando no mapa mesmo a gente ia conseguir localizar onde é que estava. Indonésia, Sri Lanka. Então esse evento do tsunami, ele tirou a vida física, né, de 230 mil pessoas. É um número aproximado. Mas por que a humanidade não deu tanta atenção para isso? Porque ficava lá no local, no lugar, lá no Oceano Índico, que eu nem sabia onde é que ficava isso. Foi lá, foi naquele ponto. Quer dizer, eu estou aqui com a minha vida, estou super bem, então não vou me preocupar tanto com essas coisas.
E eventos, então, no nosso planeta, por exemplo, da África. Quantas crianças recém-nascidas, meninas e meninos, bebês, 5, 10 anos, morrendo de fome, de doenças, de vírus e bactérias, em locais onde a guerra civil ela está lá presente de forma violenta, agressiva. Mas a humanidade não tem uma noção, nós acabamos não tendo uma noção disso, porque a gente não pesquisa, a gente talvez não observe, não leia sobre tudo isso. E também está lá num ponto, no outro lugar. Eles vão ter que dar conta disso, muitos pensam, né? Cada um tem que cuidar dos seus problemas, porque eu aqui no Brasil já tenho os meus. Então, muitos outros eventos também no planeta assolam e trazem essas dores. E quem são esses espíritos que nascem nesses ambientes? São os espíritos vinculados à Terra, que precisam do progresso, precisam do crescimento espiritual. Então é possível que um de nós, ao desencarnar mais à frente numa outra vida, possamos também renascer nesses ambientes. Então agora, por exemplo, por que essa preocupação, por que esse vírus ele está chegando em todos os pontos? No nosso país, nosso estado, na nossa cidade. Então as pessoas pensam, meu Deus, ele está aqui então, pode chegar aqui em casa? As pessoas que eu amo, é algo que está muito próximo. E quando a dor fica próxima, a humanidade, o indivíduo começa a entender e perceber que ele precisa desse movimento em que Jesus fala, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então esse movimento é o movimento do coração e da mente, que observa o que eu preciso fazer. Então o convite, por exemplo, das organizações da saúde é que haja um isolamento, haja uma movimentação de cada um, contribuindo para o coletivo. Então começam a surgir nesses momentos, nesses dias também, eventos que formam uma espécie de legado. São momentos e situações que começam a surgir no meio da coletividade, com um sentimento de contribuição, fraternidade e solidariedade. Então, quando a gente liga a televisão e lê alguma notícia, vai num site, por exemplo, sobre situações que às vezes a grande maioria só fala, traz as informações que são bem importantes, mas algumas outros canais de informação somente sofrimento, pessimismo extremo. Mas se a gente vai pesquisar em alguns pontos, a gente vai ver coisas grandiosas surgindo e acontecendo. Pessoas trabalhando para o bem da coletividade. Por exemplo, estava vendo um rapaz que em São Paulo, ele era catador de rua, com muitas dificuldades, experimentou tudo aquilo. Quando ele conseguiu sair dessa condição, ele trabalha numa empresa, tem uma boa condição financeira, e hoje, nessas situações, ele leva as quentinhas, marmitas, para as ruas, para essas pessoas, que estão agora, nesse momento, também experimentando uma dificuldade maior. E a gente vê tanta coisa. Uma senhora de 84 anos, fazendo 8 horas por dia na elaboração de máscaras, para levar para hospitais e para levar como caridade. Uma notícia falava que um muçulmano e uma pessoa lá também daquele país que eles têm bastante dificuldades ali, um judeu, essa dificuldade de relacionamento entre os dois povos, mas esse judeu e esse muçulmano, eles criaram juntos um gabinete para atender e cuidar dessas pessoas que se apresentavam com essas necessidades nesse momento da pandemia. Então vejamos uma situação onde alguém antagonista, com questões religiosas, então distanciadas, nesse momento, comovidos pelo sofrimento do outro, resolvem e têm essa ação, essa atividade de se unirem. Então vejamos quantas coisas acontecendo, quantas empresas nesse momento, empresas grandes do Brasil, as notícias vêm contribuindo
com valor em dinheiro, com pesquisas, com doações, e quantas no mundo. Então é um processo, veja como essas aflições que os espíritos falam, elas têm esse objetivo também, quando chegam à humanidade, de provocar esse crescimento, esse progresso espiritual. Allan Kardec ele traz um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e há um item 12 chamado de motivos da resignação. Então ele trata ali desse ponto da resignação. Então a definição da palavra no dicionário, ela fala que a resignação é você se submeter à vontade de outra pessoa. Mas na visão espiritual, é se submeter à vontade divina. Logicamente que nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Cuidado com a saúde, os cuidados com a nossa vida, as responsabilidades. Porque hoje nós temos, segundo os Espíritos, nós temos o conhecimento do que é o correto, do que é o equivocado, do que é o errado. O entendimento do que é o bem e o mal. Peraí, mas não seria um lei fácil de a gente saber o que é o bem e o mal? Parece ser. Mas não é bem assim, como dizem os Espíritos. Nós vivemos, às vezes, com muita dificuldade espiritual, mental e íntima mesmo, de a gente reconhecer realmente aquilo que não é bom. Que nós somos muitas vezes arrastados por vontades que vêm lá do nosso inconsciente. Dessa construção antiga, fortalecida durante muitas encarnações, e também por experiências dessa encarnação, que se traduzem como se fosse um chamado impulso, onde a pessoa observa alguma coisa, e a primeira coisa que vem é uma vontade de fazer aquilo, e às vezes ela não consegue definir por que ela não consegue evitar aquilo. Então, a grande questão que o Espiritismo apresenta é que a gente faça uma revisão, uma revista dentro de nós mesmos, buscando compreender e sentir de onde vêm esses impulsos, por que eles me pedem para fazer isso, me convidam para seguir nesse caminho, nessa direção, e eu então com aquilo que eu tenho pensado, estudado, refletido, conversado com amigos que têm essa condição de me alimentar com essas ideias, eu possa então estar mais firme, convicto e dizer não. Agora eu não preciso disso. Eu não quero ir por esse caminho. Mas isso é algo simples? Não é tão simples, mas é trabalhoso. É difícil, mas não é impossível. Requer uma coisa que os Espíritos falam que é a vontade. Que a vontade é algo dentro de nós que diz eu quero muito isso, eu preciso disso. Então, a partir disso, a gente passa a lutar, a nos fortalecer diante desses convites do mundo. Então, justamente, essa questão da pandemia, ela traz também esse chamado. Como que eu vou lidar com essa experiência? E também não esquecermos que outras pandemias visitam mensalmente, anualmente, diariamente, a vida dos corações da humanidade, dos nossos companheiros, muitas vezes até de nós mesmos. Pandemias do ódio, da cólera, da raiva, da tristeza profunda. Pandemias como o aborto, suicídio, a violência, preconceitos. E são vírus da alma, digamos assim, que estão presentes em muitos ambientes, em muitos locais. E necessitam desse isolamento em que a gente precisa meditar, se recolher, para entender de onde vem tudo isso, ter o hábito da prece, da oração, a leitura de bons livros, ouvir coisas edificantes, ver bons filmes, conversar com as pessoas que têm essa condição sempre do reforço, das questões importantes. Existem muitas coisas na vida que são importantes, mas existem coisas que são essenciais. E a questão da prece, dessa modificação, desse esforço para a mudança, do autocontrole,
da resignação, que os Espíritos falam muito também. Estar resignado. E diante dessas vicissitudes, ficarmos atentos em que movimento, que ação, que atitude, que a nossa essência nos pede. Para que essas pandemias do orgulho, do egoísmo, do descontrole também não visite a nossa essência, nos fazendo sofrer. Então, essa questão das pandemias, ela está diante de uma lei divina que permite as ações dos acontecimentos que são produzidos, né, pela própria humanidade, como as guerras, por exemplo. Não é Deus que cria uma guerra, é o homem. Então, a partir desse fato criado pelo ser humano, pelo homem, as dores que surgirão disso, desse evento, elas têm elementos para produzir na criatura humana também aí o progresso e a transformação, a regeneração. Então, toda causa, todo efeito tem uma causa, é uma lei divina. E essa causa, ela chama para esse pensar, para esse meditar sobre qual a realidade dessa origem do problema. Isso está na natureza, está no nosso corpo físico. É interessante, eu sempre brinco com os amigos que há um tempo atrás eu senti uma dor imensa na região aqui da bexiga, uma dor assim de gritar de dor, de gemer mesmo. Fui para o médico fazer uma consulta e foi constatado que eu tinha assim 2 minúsculas pedrinhas nos rins. Mas a dor era imensa, aquilo eu achei estranho, como é que pode 2 coisas tão pequenininhas fazer com que eu sentisse tanta dor. E o que elas diziam para mim? Porque eu diminuísse o sal. Estava errado a minha alimentação. E tantas outras coisas, dores físicas, uma febre, por exemplo, ou uma outra dor, que ela nos chama para uma avaliação. Como estou me posicionando, como está o meu movimento físico, de que forma eu estou tratando de determinadas ações, ou questões mentais, questões sentimentais, que tem reflexo muitas vezes na parte física, como as doenças psicossomáticas, que os estudiosos falam. Então essas doenças psicossomáticas começam nos sentimentos e se reproduzem, se traduzem na parte física. Batimento frequência cardíaca, problemas de pele e tantas outras situações que têm origem naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vibramos. Então esse chamado é justamente para isso. É isso que o Espiritismo nos convida a pensar. Porque na pergunta 738, aí Kardec fala mais, como os Espíritos disseram que haviam flagelos que têm esse objetivo de apressar o progresso. Então ele pergunta, mas não haveriam outras formas de Deus utilizar esse mecanismo? E os Espíritos respondem que sim. Todos os dias o ser humano tem essa condição de ele entender e ver o que é certo e o que é errado, e o que ele precisa. Mas como o ser humano ele é absorvido por esses sentimentos equivocados que nós alimentamos por muito tempo, como eu falei antes, dificultando a possibilidade de enxergar, de perceber e sentir aquilo que é certo e errado, surgem esses resquícios, esse resultado de tudo isso, que é a dor e o sofrimento. Então, sempre é necessário, como o Espiritismo orienta, que cada um de nós tenha esse esforço de revisão, de repensar, que é aquilo também que a pandemia traz para todos. O problema não está só lá, ele pode chegar à minha vida, à minha casa, às pessoas que eu amo, e também a mim. Mas será que o problema só está com o outro, então está tudo resolvido? Não é isso que Jesus nos orienta. O Espiritismo é uma religião cristã, porque os Espíritos afirmam em O Livro dos Espíritos que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Então, o que é um guia? Se a gente já foi viajar algum dia em algum lugar diferente, em algum lugar turístico, a gente já precisou de um guia para que ele nos mostre as coisas bonitas daquele ambiente, daquele lugar, as coisas que são mais procuradas, os lugares mais procurados.
mais belos. Mas para a gente chegar até lá, a gente precisa de um guia daquele local. E o guia só consegue levar até um espaço, até um ambiente, porque ele já foi, ele conhece o caminho. Então, quando os Espíritos chamam Jesus de o guia da humanidade, é porque ele sabe o caminho. Ele já passou por esse caminho. Então, ele conhece e sabe aonde esse caminho nos leva, que é a verdadeira felicidade. Através dessas orientações, através desses ensinos, que falam coisas assim difíceis de a gente compreender? Não. O difícil, o desafio sempre maior é a gente trazer para o coração e para a mente, a gente viver isso. Esse é o maior desafio. Falar de Jesus sempre é muito fácil, é muito cômodo. Se a gente lê passagem, a gente já grava alguma coisa, as passagens, as frases, ensinamentos, sempre muito tranquilo. Precisamos sempre falar dele, nos reunir para pensar nele e refletir sobre os ensinamentos. Mas o grande desafio justamente é isso. A gente entender e saber que se ele é um guia, diante das situações da vida, diante das vicissitudes, diante das dores e sofrimentos, nós precisamos sempre pensar como eu preciso me comportar e decidir e agir agora, nesse momento. O que Jesus me fala, me diz, para que agora eu faça. Esse é o maior desafio. Isso diante das contendas, diante das brigas, das rusgas com companheiros, no lar, no trabalho. Então, esse sempre é o seu objetivo, do perdão, da tolerância. E essa questão da tolerância sempre é um desafio grande, porque a ideia principal é sempre aquele que erra, aquele que não faz o que eu gosto, o que eu quero, ele deve receber algumas palmadas. Eu vou falar, vou xingar, vou brigar. Não quero mais saber dessa pessoa, não quero mais vê-la na minha frente. Essa é a reação que surge. Mas segundo até estudiosos, a gente está falando até de parte física, estudiosos falam que a raiva, que a cólera, ela não faz bem para a saúde física. Então imaginemos também a saúde espiritual, porque a nossa saúde física ela está diretamente ligada, relacionada à saúde espiritual, dos sentimentos, das vibrações, das vontades, o que habita, o que está dentro de nós. Porque nós somos aí também, seremos hospedeiros, como o ser humano um hospedeiro de um vírus, ele também pode ser um hospedeiro dessas reações, dessas vontades, desses sentimentos ruins e negativos. Então que possamos sempre utilizar esse guia e modelo, que é Jesus, nas nossas preces, nas nossas leituras semanais, como o Evangelho em Casa, por exemplo, onde a gente reúne a família para ler e pensar sobre um trecho do Evangelho, no grupo, na família, sem discussões, sem achar que o outro está vendo totalmente diferente e errado, mas pensar junto, construir junto, de forma harmônica e amorosa, pedindo sempre o agradecimento à semana, ao dia e rogando o auxílio para a semana que se inicia, pedindo pelos nossos irmãos de caminhada que adoecem, tanto do corpo e da mente e do espírito, para que recebam o nosso abraço em forma de luz. Então, semanalmente, sempre importante esses momentos de refúgio na nossa alma, na nossa mente. Porque a família, a casa, é esse ambiente tão glorioso, tão lindo, tão amoroso, cheio de luz, cheio de energia. Então a gente precisa fazer essa manutenção desse ambiente. Então também nessas fases de mensagens no WhatsApp, a todo momento, né, a gente percebeu uma mensagem onde dizia assim que eu não tenho nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade no meu isolamento. Porque estar no lugar que eu mais gosto, com as pessoas que eu amo, ele apontava a família, é motivo de muita felicidade. Então ele dizia que ele não está triste ou preocupado com o isolamento, porque isso fazia com que ele estivesse no lugar que ele muito ama, com as pessoas que ele muito gosta. Então, um momento como esse, justamente ele traz essa mensagem. Solidariedade, fraternidade, para as pessoas que estão próximas e também para as pessoas que estão longe.
Porque somos todos irmãos, somos filhos de Deus. Essa é a essência da vida. E o Espiritismo então traz essa pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu estou na Terra? Se nós não temos essa condição de observar a vida com essa perspectiva espiritual, nós ficaremos sempre presos a todas as visões materiais, puramente materiais, não pensando, não sentindo e entendendo que somos espíritos imortais, que depois da morte física, do corpo físico, a vida continua, porque somos almas. Viveremos no mundo espiritual, no processo que os espíritos chamam de erraticidade, que é esse tempo no mundo espiritual entre uma encarnação e outra encarnação. E que as encarnações têm esse objetivo do progresso, tanto intelectual como moral. Então não é por acaso que eu estou com essas pessoas, com essa família, essas pessoas que eu mais preciso, nesse lugar que eu mais preciso, nesse ambiente que eu necessito, não por acaso. Então o Espiritismo traz essa grandiosidade, essa preciosidade. Quando a gente para pensar, isso é muito precioso. Porque muitas pessoas estão nessa condição da desistência da vida, nessas propostas, por exemplo, da eutanásia assistida por médicos, onde a pessoa não quer mais viver porque a doença dela não tem cura, então ela quer encurtar tudo isso, porque não faz sentido viver. Então, quando a criatura começa a perceber que a vida não acaba aqui, que a vida é muito mais longa, na verdade ela é eterna, né? Qual o sentido de tudo isso? A vida, então, é uma grande escola que tem esse objetivo do ensinamento. Então, como Jesus é o grande professor, o grande mestre, as relações com as pessoas que nós estamos, família, trabalho, as pessoas na rua, a todo momento surgem essas provas onde eu coloco em prática aquilo que eu entendo, aquilo que eu consegui trazer para dentro de mim como ensinamentos e conhecimento. Então, é todo momento, vocês podem perceber que a todo momento surgem situações onde eu preciso muitas vezes repensar, acalmar, criar outro caminho, outra proposta, diferente do que aquele impulso me coloca naquele momento. Então, essa é a grande mensagem do Cristo. Então, tenhamos sempre essa ideia, essa vontade, que é uma construção, não é da noite para o dia, de a gente ir construindo essa realidade dentro de nós. Segundo os Espíritos, nós crescemos, evoluímos então pelo amor, mas se o amor não estiver fazendo esse trabalho, em alguns momentos a dor vai precisar existir na nossa vida para produzir em nós esse sentimento, esse desejo da mudança para o melhor. Então não é castigo, não é desgraça, não é punição, mas é uma ferramenta divina para o progresso. Então nesses dias possamos manter esse otimismo, não nos preocupar com os cuidados, com aquilo que nós necessitamos de cuidar, as precauções, prudência, que as autoridades, as organizações da saúde nos repassam. Mas que eu compreenda e entenda que Deus está sempre no controle de tudo. Então essa mensagem, o título da nossa exposição, que é Deus, meu Pai, está no leme. Ele tem referência, esse título que a gente trouxe, de uma pequena história que a gente ouviu já há um bom tempo, que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido, que conta de uma embarcação, um navio, em que ele estava no oceano e ele era sacudido por ondas gigantes e uma ventania muito forte. E diante disso, muitas pessoas ali desesperadas jogavam coisas no mar, mais pesadas, malas, com aquele medo que essas coisas pudessem comprometer então a estabilidade do navio. Muitas pessoas choravam desesperadas, se atiravam no chão, pedindo a Deus proteção, que os livrassem daquilo. Então havia desespero, choro, revolta.
um pessimismo extremo. Então, eis que um capitão, então, ele adentra um camarim e ali percebe uma criança, um menino. Estava tranquilo, brincando num cantinho, despreocupado. Enquanto os outros marujos e os viajantes estavam totalmente desesperados. E aquele capitão ficou incomodado, disse: menino, tu não percebe o que está acontecendo, o que vai acontecer? Esse navio vai virar. Vai acontecer a destruição total aqui. Por que você está aí despreocupado e brincando? E o menininho então olha para aquele capitão e disse: eu não estou desesperado, porque o meu pai está no leme. Era o pai dele que estava no leme no navio e que fazia com que ele não se desesperasse, não se preocupasse tanto. Então essa pequena história, né, que a gente colocou como título da nossa reflexão, nos chama também para que nesses dias nós tenhamos esse pensamento e esse sentimento e essa certeza de que Deus, o Pai de todos, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como dizem os Espíritos, quando Kardec perguntou que é Deus, ele está no leme de tudo. As coisas que acontecem sempre têm um objetivo do progresso, e esse progresso, quando a gente olha com carinho, a gente vai percebendo que ele vai acontecendo fora e dentro de nós. E que não tudo está perdido. Logicamente, não está perdido porque Deus, Pai soberano e inteligente, está no controle. E Ele sabe o que é necessário, o que é importante e o que é essencial para cada filho seu. Então tenhamos sempre essa confiança e possamos, cada um de nós, a gente possa permanecer na paz do Cristo e no seu amor, que nos alimenta e nos fortalece hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Eu vou convidar vocês para uma prece final, tá bom? Por esse encontro, Jesus, que os nossos corações possam estar ligados nesse propósito da confiança, para que a tua iluminação envolva a todos nós, também os nossos irmãos, famílias que sofrem com a doença, o contágio, aqueles que retornam ao mundo espiritual, continuando com a vida, fortalecidos, compreendendo o que representa uma existência e o que representa na verdade, a morte. Então, que todos, Senhor, possam ser abraçados por essa luz intensa que traz a lucidez, a calma, o amor. Por essa noite, Senhor, por esse momento. Muito, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um beijo no coração e um abraço, tá bom?